Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renátila e hoje eu tenho um super presente para vocês. Estamos retomando com o curso Python 0800. Mas o que é o Python 0800? É um curso totalmente gratuito pelo YouTube, onde lá nós já temos algumas aulas postadas e vamos dar continuidade a todo esse conteúdo riquíssimo. Hoje teremos uma aula de revisão para trazer todo mundo que já fez e deu essa pausa junto com a gente e também chamar as novas pessoas, chamar os amigos, mandar todo mundo aí da tecnologia vir, que a gente tem um conteúdo super bacana com excelentes patrocinadores e temos também surpresas, vamos dizer no final, aguarda aí. E na aula de hoje o Samuel vai trazer a revisão e posteriormente a gente tem a fala com o professor Sandro. Vamos? Boa tarde, pessoal. A gente vai realizar hoje uma revisão bem básica do Python, usando algumas funções matemáticas, tipos de variáveis, alguns loops como while, for e alguns condicionais como if. E a gente vai depois tratar com o professor Sandro mais alguns pontos sobre o curso, né? A ideia aqui é a gente revisar tudo que a gente aprendeu nas 30 aulas que você tem para trás. Se você está chegando no canal agora, você vai ver que já tem 30 aulas postadas em outro formato. Então, o que a gente viu aí por conta dessa pausa? Que a gente estava num formato muito engessado, gravando tela e o quadrinho aqui embaixo do cara conversando. Então a gente conseguiu esse apoio aqui com o Lobão e a gente vai fazer essa aula mais dinâmica. Vai ter momento aí, vai ter aula que vai ter 2, 3 caras aqui programando, alunos junto com a gente. Se você é daqui de Fortaleza e quiser vir participar dessas aulas, pode vir, é massa, porque a gente vai estar transmitindo aqui na tela, você vai estar fazendo naquele momento, você vai estar errando, vai estar, para aí a aula, vamos ver o que é que eu errei aqui. E fica um negócio mais dinâmico. Então, o objetivo da gente hoje é mudar esse perfil de aula de screen, de tela pintada, e a gente fazer uma coisa mais natural, mais real, mais errando, né? Errando de verdade, que o YouTube é tudo muito cortadinho, bonitinho, e aqui a gente vai trazer. Então, o Samuel é aluno da Uniateneu e se propôs a trazer pra gente essa revisão, né? Essa aula de revisão. Já está tudo preparadinho aí no Colab e é isso aí. No final ele vai compartilhar o link com a gente para a gente poder ficar como um script bonitinho aí do passo a passo da aula. Então aproveita o cabo aí, suga dele, estica ele. Se você está vendo a aula agora, tem uma dúvida, pode colocar lá que ele vai estar respondendo aí, ou eu, ou a Renátila, ou seja, quem for aí da comunidade do Python 0800. E quem quiser se juntar com a gente, é só mandar uma mensagem que a gente tá aqui pra somar forças. Contigo aí, Samuel. Gagueja não, macho. Primeira vez no podcast aí. Mas é isso aí, vamos lá. Eu tô gravando já a tela já, né? Já tá gravando? Botou pra gravar? Já botei pra gravar. Pode arrochar. Pronto, pessoal. Seguinte, a gente vai... primeira coisa é entender que o Python existe alguns tipos de variáveis, alguns tipos, né, de variáveis dentro do Python. Temos inteiro, temos o float, temos o strings e etc. A gente vai ver cada um agora aqui, passando por cada um aqui, né? Tá com ela aí, né? Pronto. Primeiro eu fiz aqui só o tipo inteiro, né? Que eu acho que é o mais comum, né? Eu coloquei aqui uma idade, né? Idade e um ano, né? Ele vai me mostrar o tipo desse valor, que a idade é 18 anos e o ano 2002, né? Vou colocar para executar. No final ele me traz aqui no terminal, né? O tipo de dado que eu inseri, né? Se é o inteiro, que realmente era o inteiro, né? Se eu mudar aqui para um A, ele vai me dar um erro aqui. Me deu um erro, porque o A não é o inteiro, o A é um número, o A é um strings, né? Seria uma palavra, né? Tá o 17 aqui agora. Pronto, ele trouxe como inteiro agora também. E Samuel, se eu botar uma aspa, o 18 dentro da aspa, coloca aí, bota aspas, dupla, ou simples, tanto faz, bota 18. Pronto, agora executa. O que é que vai aparecer pra gente aí, o tipo? Ele str de string. Como string. É isso?
Então no PHP tem uma pegada legal que eu posso testar, além do tipo, eu posso testar se ele é decimal ou não, que é os 3 iguais, né? Porque se eu testar, eu posso testar se 18 é 18 e se ele é 18 string, ou seja, se ele é uma string de decimal. Isso. A gente, quando eu trabalhei um tempo com essa pegada de dados, sempre que a gente pegava uma base de dados, né, um data frame, a gente sempre convertia para texto, né? Porque acontece o seguinte, às vezes o número tava com um 0 na frente, como o CPF, né? Na hora que você bota isso como inteiro, ele tira aqueles zeros, que o 0 vai-se embora, que é o 0 antes da vírgula, aliás, 0 à esquerda, né? Então ele tira o 0. Então a ideia é você transformar toda a base, quando você tem uma base de dados grande, né, você transforma tudo em strings, né? Para não correr esse risco de perda de informação, né? Que é isso também que a galera não entende com o banco de dados. Já tá misturando as coisas, né? Que a galera não entende com o banco de dados. Eu falo, galera, vai guardar número no banco, guarda como string. Isso. Você guarda como char, na verdade, né? Como um caractere, um aninhado de letras. Depois deixa o cara do back-end se virar para tratar esse negócio. Se ele vai operar, deixa ele se virar para transformar para inteiro, para float, para seja lá o que for. Mas o que acontece quando grava com string? Porque, como exemplo que ele disse, às vezes o CPF e o número inteiro, ele tem um 0 antes. Sim, eu sei. O sistema não reconhece, né? Que o 0 vai ser como se fosse Isso, nada. ele vai gravar. Isso. Sim, mas aí o que acontece quando eu faço o inverso? Se eu tiver colocado... Ele não executa, simplesmente não executa. Ou ele consegue... Ele, tipo, me dá um retorno, como se eu tivesse feito essa falha. Tipo assim, vamos supor que o CPF do cara é 00127. Aí eu fui guardar no banco como inteiro, ele guardou só 127. Quando eu for pegar esse CPF de volta pro back-end, ele vai vir só 127. Aí o serviço vai dizer o quê? Número inválido, porque eu precisava de 5 números. Sim. A minha regra é de 5 números. Porque o CPF tem uma codificação, né, por trás aí, para você criar os dígitos lá no Isso final. acontece muito em matrícula. No banco de dados a gente usa o 0 fio, qualificador, para eu botar, eu quero 0 fio 6. Ou seja, se só cair o número 12, ele vai salvar 12 e 4 zeros para a esquerda. Né? Que é para eu dizer que eu tenho que ter 6 números dentro desse meu dado salvo. É importante você, quando você começar a fazer o código, você ver quais as variáveis que você está tratando, né? Se é string, se é... para não correr esse risco de quebra de dados, né? Que é importante isso aí. E essa, como tu falou, Renato, é uma das mudanças do curso. Porque a gente vai trazer cara de outras linguagens para estar trabalhando com a gente. Então vai ficar mais rico, a gente vai ficar misturando aqui, conversando e comparando diversas linguagens. Isso. O outro tipo de dado que é o ponto flutuante, né, que é o decimal, que é um inteiro. Aliás, não é um inteiro, não seria o inteiro. Pode ser um inteiro, né? Que o inteiro também é decimal. Só que ele tem aquela característica de ser um número, entre aspas, quebrado, né? Como te falaria, né? Um número não inteiro, né? Por exemplo, todo número inteiro é um número decimal na matemática. Né? Todo número inteiro é decimal, mas nem todo decimal é inteiro, né? O float é mais ou menos isso aí. Ele pega e me traz uma variável que é do tipo não inteira, que também pode ser inteira, né? Por exemplo, 18. 18 é um número inteiro, mas também é um número decimal. Pode ser 18,0, né? É um número decimal. Que isso é uma vantagem do Python, né? No C++, se você gravar um número como inteiro, número 5, e você gravar outro número como 2.5, como float, e você for operar os dois, ele vai dar erro. Porque tu tá operando o inteiro com um número float, né? Flutuante. Aí ele vai dar erro. O Python não. O Python tu faz, tu gravou inteiro. Por isso que eu não tipifico o tipo de dado. Deixa o Python resolver, meu irmão. Só bota o valor lá e deixa que ele vai dizer qual é o tipo de dado que ele vai atribuir. Porque na hora que ele for operar um inteiro com um float, ele vai transformar o que for necessário para realizar a operação. Eu tô fazendo ele aqui é intuitivo nesse sentido. Isso, ele é dinâmico nesse sentido. Mas isso tem uma desvantagem, que vai me consumir memória. Tá. Ó, eu coloquei o 18, ó. Ele já trouxe como inteiro, como o professor falou, ó. Eu botei a altura, né? Eu coloquei três variáveis aqui, ó. Altura, 1.80. Ele ficou como float lá no terminal. O peso, 73.55, ficou como float. Já o 18, ele já me deu como inteiro, ó. Porque ele já identificou o que é o 18 é um inteiro, né? E já trouxe pra mim. Certo. Se eu botar aqui, deixa eu botar um 0 aqui, ver se ele vai. Ó, ele já trouxe como float, ó. Que eu botei o ponto 0, né? Ele já trouxe como float.
O próximo é um que eu acho que não é tão utilizado, né? Até na vida mesmo. E esse aí eu não falei não, viu, na aula. Olha, bem que a Renátila disse. Que vai trazer coisa nova, mesmo sendo na revisão, que eu não falei sobre isso aí nem como é que faz isso. Diabo de um J no meio de uma letra. Pois é. Mas isso é viver a tecnologia, né? Não existe tecnologia parada. Então, isso. As programações. O número complexo, eu fiz, eu acho que 4 semestres de matemática na UES, né? Tu acha que tu fez 4 semestres? Eu fiz 4 semestres de matemática. Tu acha ou tu tem certeza? Eu acho. Aí até nisso a gente usou isso em uma cadeia chamada variáveis complexas, né? Aí, só que muito rapidamente, era uma cadeira optativa do curso, né? Mas assim, a usabilidade dele na prática hoje do número complexo não é tão grande, né? Aí eu só botei a critério de saber mesmo essa informação, né? Que você pode usar também os números complexos, né? Se eu botei aqui a parte aqui no terminal, ele já mostra que ele tem o complexo, né? 5 mais 2J, né? Que o J seria a parte complexa, o 2J, e o 5 a parte inteira, né? Aí 20 mais 6J. E se eu trocar o J por um A, um B? Deixa eu ver aqui, vamos testar aqui. Um I. Vou botar aqui um B aqui, um G, pronto. Vou testar aqui. Olha, já não vai, ó. Eu acho que o J deve ser uma palavra reservada. Boa. J é uma palavra reservada. Não sei se o I é, eu acho que não sei se o I é. Deixa eu ver. O I também é, não? Deixa eu ver aqui. Já deu erro aí, ó. Então o J, lá no complexo, lá no dentro do Python, o J que é que seria o I na nossa conta aqui, né? Conta no dedo. Mas o que seria a palavra reservada? O que é a palavra reservada? Por exemplo, a palavra int é reservado. Eu não posso definir uma variável como int. Self é uma palavra reservada. Type é uma palavra print, é uma palavra reservada. São palavras e letras que já estão no built-in, na biblioteca base do Python. Certo. Então ela já está definida. Se eu chamar ela também, ele vai dizer, não, beleza, eu já estou usando ela. Ou se eu não chamar ela, falar, não, eu entendo que se vier uma letra J após um número, eu estou tratando de número complexo. Então ela já sabe isso na regrinha dela. Tá. Então a palavra reservada já são as regras mesmo do Python, que ele já obedece, né? Isso, e de qualquer linguagem também. PHP você tem muita palavra reservada que são constantes quando são em letras maiúsculas. Né? O post, o get, todos são palavras reservadas também. Algumas coisas que eu desenvolvo aqui no Python, eu utilizo no trabalho, né? E as pessoas do trabalho não têm Python, não tem Excel. É que eu faço, transformo o que eu tenho aqui, eu transformo em VBA. Né? Que é VBA, macho? É Visual Basic Application. Né? Que é uma linguagem de programação dentro do próprio Excel, né? Então eu transformo esse tipo de informação lá. E lá são outras palavras reservadas. Tem lá o DIN. O DIN é para eu declarar a variável. O sub é para eu começar o código. Pronto, a minha dúvida era justamente isso aí. Se a palavra é reservada, eu inserir no meu código a minha palavra reservada. Sim. Em classe você faz isso. Quando você cria uma classe, que a gente vai começar na próxima aula, você pode criar uma palavra reservada dentro da sua classe. Esse J que ele utilizou aí, esse J já é uma palavra reservada que já é do Python, ou tu criou do... Não, é do Python já. Tá. O Python sabe, se eu botar um 6 e um J, opa, aquele cara ali é um número complexo. Não é um número, não é um inteiro, né? Não é um float, é um número complexo. Seguindo aqui, temos aqui o strings, né? O string, no caso, que é usado para palavra, frase, ou mesmo números que eu queira que sejam tratados como strings, né? No caso, o CPF. No CPF eu quero que sempre seja tratado com string. O CPF, o CNPJ, né? Isso para base de dados. Eu botei aqui só como exemplo aqui, o nome do professor e a profissão dele, professor. Né? Parece como uma classe string, né? Que agora a gente dando uma pausa aí, ó, bota debaixo em cima do nome, coloca uma variável chamada letra igual, aí bota a tua aspas simples e bota a letra C. Agora no Sandro e no professor, tu tira aspas simples e bota aspas dupla. No C++, isso daqui ele vai entender que aspas dupla, pode ser no professor também, ó, mas aí pede para botar o tipo da letra, né? Ah, sim. Printar.
No C++, ele vai entender que aspas simples é um caractere, é uma letra. Já aspas duplas é um arranjado de letras, né? São várias letras formando uma palavra. Já o Python não. Como ele está mostrando na tela aí, é string. Isso. Então tudo para ele é string. Uma letra é uma string, uma palavra é um string. Uma frase, então isso é o que a gente fala que é consumo de memória. Porque eu não consigo reduzir esse consumo falando assim, ó, aqui eu quero só uma letra. Como é no nível um pouco mais baixo, que é o C++. E para a galera entender o que é Python, eu tenho um C está acocado em cima do C, o Java está enganchado em cima do C++, e o Python já está por cima do Java. Então, meu irmão, e agora criou o Mojo, que é outra linguagem top, 65 mil vezes mais rápida do que o Python, com os mesmos recursos, aí o Mojo já está ali laçando em cima do Python. Então, é só uma evolução de linguagens, onde cada camada acima, ele te dá recursos para facilitar a tua vida. Fala, não te preocupa com o tipo de dado, com transformação, deixa que eu cuido disso. Verdade. E o assembly tá lá embaixo, né? Lá no submarino, né? Não, tá lá no demônio, lá no inferno. Ou linguagem do câmbio. Aí uma coisa interessante que a gente viu aqui é que se a gente botar tanto aspas simples como aspa dupla, ele vai reconhecer, porque ele poderia dar um erro. Não, aspas simples aqui, a gente usou aspa dupla pro professor, né? Pro nome do professor, Sandro. Então ele não deu esse erro, né? Ele entende mesmo juntando simples e dupla. Que isso lá em análise de dados a gente vai entender a diferença das aspas simples. A galera do Python fala, aspas simples e dupla é a mesma coisa. Não. Existe uma grande diferença. Quando a gente for trabalhar com dados e acessar banco de dados, a gente vai ver que a gente vai precisar saber diferenciar. Usar aspas simples e dupla dentro de uma mesma linha de programação. Sim. Aí a gente vai aprender quando usar a diferença. Hoje, para o nosso efeito de básico, aspas simples e dupla é a mesma coisa, tem a mesma função de transformar em um texto e não em palavras reservadas e não em variáveis. Deixar o negócio rolar. Mas lá na frente a gente vai entender a grande diferença de aspas simples e dupla. Quando eu estava fazendo umas consultas dentro do Windows, né? Procurando pastas, né? Usando aquela biblioteca OSPath, né? Sim. Eu acho que a gente tratava com aspas, acho que simples. Eu acho que ele, se botar a dupla, ele já não reconhece, uma coisa assim, não lembro. Reconhece outra coisa, outra função. Tem que ser aspas simples com ele. É porque uma vai eliminar a outra. Existe a precedência delas. Então, se você não souber a precedência, quando você abrir uma aspa e achar que está abrindo outra, ele está fechando a de trás. Por conta da hierarquia. Por conta da hierarquia dela, justamente. Esse último tipo aqui que eu coloquei foi o booleano, que é só para tratar se um valor é falso ou verdadeiro. A gente vai usar isso muito no if, às vezes, no if, no if-else, no while. Que a gente quer ter uma variável, a gente quer verificar se aquela condição, a gente tem uma condição dentro do loop, a gente quer verificar se aquela condição está sendo satisfeita ou não. A gente pode usar esse tipo booleano é para isso, né? Assim, para mim, no caso, na minha prática, né? Eu uso para isso. Você verificar se aquela condição dentro de uma instrução é verdadeira ou falsa. Aí, dependendo do que ele responder, eu saio ou continuo a instrução, né? Que lá no C++ a gente pode usar o booleano como 1 ou 0 também. Desde que eu defina que, por exemplo, feriado recebe 0, não é feriado. Recebe 1, é feriado. Porque é binário, bit, 0 ou 1. Já o Python não. Se ele botar agora, eu botei uma variável do tipo alguma coisa e atribui ela a 1, ele vai dizer que é um inteiro. Então olha aí, eu estou deixando de usar um bit e ele está armazenando como um inteiro, que é um valor, precisa de uma memória super gigante. Um normalzinho pede para printar. Então, são os prós e contras que a gente tem que saber. Eu vou usar o Python para quê? Para um sistema comercial, para fazer esse sistema operacional para a caixa de mercantil, tu vai quebrar o computador e o mercantil. Porque ele tem um consumo maior de memória, porque ele gerencia melhor para a nossa vida, né? Ou seja, ele rasga mais memória e isso acaba exigindo uma máquina melhor. Então, vai usar Python, não sei quem usa, a galera pode usar e saber gerenciar melhor isso, mas usar Python para programação web, eu não aconselho. Meu irmão, fica no JavaScript, fica no Node, fica no PHP, são os mestres dessa área. Python é para quê? Análise de dados, visão computacional, inteligência artificial, que onde ele vai rodar são máquinas pancada, não é um computador simples. Então, a galera hoje está dizendo, Python serve para tudo. Meu irmão, eu não ia muito para essa praia, não. Você tem uma aplicação, por isso que aqui nesse curso a gente vai caminhar para a aplicação dele. Vamos fazer um sistemazinho de login. Não, isso aí eu
faz no PHP. A gente pode, se a galera quiser fazer, a gente monta um curso aqui de PHP e faz. PHP, JavaScript. Tem bronca não sei não, mas a gente faz. É sobre isso, gente. O cara que só tem um martelo, pra tudo isso é prego. Tudo E também é sobre isso que se fala tanto que programador não pode se apegar a uma linguagem. Não pode ter, né? Ele tem que saber resolver problema. Exatamente. A sintaxe, meu irmão, o livro tá aí pra ensinar. Isso aí. Resolver. E os blogs, e o Stakeflow, e o ChatGPT, preciso falar baixo. Não, porque a gente tem mania de criar um filhinho de estimação, né? Aí pronto. Acha que com isso vai resolver tudo. É daí que vem essa história de Python serve pra tudo. E a gente sabe que não é. Justamente por essa questão de que vai tornar fácil nos momentos, mas vai complicar dependendo do projeto, né? Isso. O outro ponto aqui são as listas, né? Listas são... Você faz uma listinha de compras, uma lista, você pode condensar isso aí e fazer um bloquinho dentro do Python também, né? Então, no caso aqui, eu botei 2 listas, alunos e notas. Ele vai lá e vai me printar. Deixa eu só encerrar aqui, te cortar aqui Tá. logo. Galera, é Python, é Python e tem gente que chama de Python. Chama como tu quiser, meu irmão. Só tá com o dedo desse teclado e para o código rodar. É porque a Renate ela é chique, né? Ela fala Python. Tu vai encontrar a cara falando Python. É Python, Pitomba, Siriguela. Não, gente, não fala. A Rocha, continua, Samuel. Pronto, eu fiz 2 listas, né? Ele só disse pra mim que são 2 listas, né? O alunos e notas, né? O que é a lista, né? Como falei agora, é como se fosse uma tabelinha, né? Tabelinha. Que eu coloco lá meus elementos, né? Arroz, açúcar, feijão, macarrão, nesse aí, é minha lista, né? Separo por ponto e vírgula dentro de chaves, né? Eu posso ter a lista, pode ser de strings, pode ser de inteiros, pode ser de pontos flutuantes, pode ser misturado, todo mundo. Então, para análise de dados, isso aqui é muito legal, né? Você cria lá uma listinha com algum tipo de filtro, né, para alguma situação e você vai brincando com isso aí dentro do Python. Legal pra caramba isso aí. Eu trabalhei muito isso aí lá no trabalho. Para transformação de dados, né? Você ia lá, pega um dado, vai lá e transforma, fica bem bacana a aplicação. Aqui eu fiz 2 listas, né? E um detalhe legal. Na lista, eu posso também manipular dentro dela os elementos dentro dela, né? Vou ter aqui um exemplo aqui, ó. Ele vai imprimir aqui os alunos. Vou botar para imprimir aqui de novo. Deixa eu botar aqui, ó. Vai imprimir aqui, ó. Amanda, Ana, Bruno e João, né? Com a minha listinha lá de alunos, né? Aí eu vou botar que o meu aluno número 3 vai mudar para o meu nome. Deixa eu botar aqui. Ó. Olha, imprimiu aliás, no caso 4, né? Porque a lista começa sempre com 0, né? Lá na computação a gente começa sempre com 0, não com 1, né? A contagem dos naturais. Então, Amanda, Ana, Bruno e João, né? Que era a primeira lista. Aí, como eu troquei lá, ó, eu disse que o índice 3, que seria o 4º elemento da minha lista, ia mudar, o nome do aluno ia mudar de João para Samuel. Então, ele fez lá embaixo, ó. E aqui eu vou fazer o print aqui das notas. Eu também vou mudar a nota, que lá era... Lá a minha nota seria 8, né? Que é a nota do João, para nota 5 para mim, ó. Vou tirar aqui as aspas aqui. Opa. Aí foi, tá vendo, ó? 10, 8.5, 7.8 e 5, né? Ele mudou a minha nota para 5, né? A outra categoria são as tuplas, né? A diferença da tupla para a lista basicamente é que a tupla não posso ficar modificando após os elementos dentro dela, né? Eu defino lá a tupla lá em cima, né? Os valores da tupla, né? Como eu faço na lista. Mas eu não posso depois ficar lá embaixo, pega o valor da tupla. Não poderia ter feito o que você fez anteriormente. Exatamente, eu não posso trocar meu nome, não posso, né? Ela é imutável. Ela é imutável, né? Então, para algumas situações, a tupla serviria mais do que a lista, né? A lista eu posso manipular durante o código lá, no meio lá. Qual situação seria melhor a tupla?
fazer um exemplo. É, Porque na minha Se- cabeça eu penso que sempre é melhor trabalhar com dado que você pode estar por modificando. exemplo, uma tupla. Você pode fazer uma tupla com os estados do Brasil. Sim, que aí... Entendi. Quando é que um estado pode ser criado? Só se quebrar um Sim, estado, né? verdade. Então, realmente é uma exceção. Então, uma exceção, né? E até para definir também códigos, siglas, padrões. Exato. Porque senão o cara vai... Como é que tu vai escrever o estado? Ah, vou escrever DF, Distrito Federal. Vou escrever District Federal. Vou escrever Dist Federal. Vou escrever Brasília. Então você define lá e ele só vai lá e consome ela. Pega aquele valor e usa, né? Exato. Então é como se fosse um banco de dados. É. Um banco de dados rodando dentro da aplicação e não guardando. Isso. Às vezes você tem um arquivo também na tua máquina que não quer que aquele arquivo fique mudando, né? Um arquivo fixo, né? De dados fixos, né? Que o teu outro arquivo fica ali naquele arquivo, né? E esse teu primeiro aqui não pode ficar sendo mudado, que ele é fixo, né? Então ele faz comparações de acordo com o teu primeiro arquivo, né? E não pode ser mudado. Então você pode usar uma tupla para isso, né? Aí você quer ficar alterando, então é melhor você usar lá a lista, né? É mais indicado. É tanto que eu fiz até a tupla aqui, ó. Ele vai mandar aqui os valores para mim, ó. Aí eu vou tentar mudar aqui o valor da tupla, ó. Como eu fiz com a lista, ó. Opa. Eu pegar o elemento 0 e mudar de 0 para 4, né? Ele tá 0 lá, ó. Ele vai dar um erro aqui para mim, ó. Ó, ele dá um erro que não pode ser mudado, né? Ó, tupla é um objeto que não ter suporte de, acho que assigna, item assigna. Um objeto que não pode ser mudado. Deve ser isso aí. Limpar aqui o código. E por último, questão de variáveis, né? Tem os dicionários. O dicionário é parecido com a lista, né? Só que você dá valores à sua lista, né? Por exemplo, eu tenho aqui a altura, Amanda, Ana e João. Eu botei a altura de cada um, né? Amanda, entre aspas, a altura 1,65, Ana 1,6 e João 1,7. E o peso é a mesma coisa. Amanda 60, Ana 58 e João 68. Aqui ele vai imprimir para mim só o tipo, né? Que tipo é... Ele falou, tipo da variável, dicionário. Aí eu quero imprimir assim, ó. Eu quero o valor de Amanda, né? A altura da Amanda, né? Eu boto print altura, que é o nome da minha variável, e Amanda, que é o meu... Chave. É a minha chave. Então a chave deixa de ser 0, 1, 2, 3. Ou seja, Vai ser o elemento. você tem uma lista de coisas lá e tu fala, meu Deus, o peso está em qual index? É o index 3 que eu tenho que perguntar? É o index 8? Qual é o index? Aí você teria que saber. Já com o dicionário, não. Não, eu chamo peso. Peso. Ele vê um peso em relação à pessoa. Ele puxa no geral. Isso. Eu renomeei um index agora. Então, no lugar de ser 0, 1, 2, 3, é o nome que eu quiser. Certo. Né? Ou seja, se fosse uma sequência, nome, sobrenome, peso, idade e por aí vai. Eu posso fazer isso também em transformações. Por exemplo, eu crio um dicionário de transformação. Por exemplo, para todo mundo por nome, né? Todo mundo que chama Amanda, eu quero que venha a Rosa. Todo mundo que chame João, eu que tem o nome João, vem azul. Aí se eu tivesse uma lista de nomes, né? Isso também funciona para sobrenome. Funciona. Né? Tipo, eu quero todo mundo que tenha sobrenome Silva, que é o mais comum. Aí vem... Eu posso atrelar um filtro, né? Um filtro Você tá falando pra- do filtro. exatamente, o Isso. filtro. É bom esse... Essa é bem relacionado. a mais utilizada, vocês acham que é? Porque Eu essa usei conhece dicionário, bem- eu usei muito dicionário, usei os três, dicionário, tuplas e listas, usei os três, né? Mas dicionários e listas mais. E JSON, né? JSON também, que é como se fosse um dicionário pra gente, né? Como se fosse um dicionário, só que, eu já guardo o arquivo separado do meu código. Como se fosse isso, né? O XML Tipo também, XML. ele usa as tagzinhas lá, né? Que você bota nome, aí vem o nome, aí é CNPJ, vem lá o nome da... E na verdade isso é muito importante, pelo menos no meu ver, né? Na minha percepção, de você fazer essas manipulações dentro de tempo de execução do código, para você não estar fazendo acessos simultâneos a banco. Isso. Então você faz tudo isso, né, dentro do tempo de execução de códigos, gravando em XML, em JSON, para depois você fazer acesso ao banco quando terminar cada ciclo de algum processo do código, não sei.
teria que entender muito a regra. Isso. Ah, fiz só um plusinho aqui, no final, que era para mudança de variável, né? Às vezes você pode, no caso a gente até falou no começo, a gente pode mudar a variável durante o código, lá no começo mesmo você pode. Nesse caso aqui eu vou mudar de decimal para um string, né? Ou seja, eu pego um número decimal, 1.50, transformo isso no string, que vai ficar 1.50 também. Ó, ele foi lá, ó. Ele disse que a classe é um ponto flutuante, ó. A altura lá, ó, ponto flutuante. E eu transformei a altura, aí uso essa função string, que é para me transformar essa altura no string, né? Aí ele imprimiu lá a altura para mim, ó, 1.8. Pronto. Inteiro para ponto flutuante também dá para fazer, né? Ele vai botar o ponto zero no final, ó, como a gente fez lá no começo. Deixa só tu corrige para mim aí a tua linha 13, do anterior. Quando tu tentou, é porque tu não botou numeração de linha. Depois de conversão, tu botou de novo, ó, type, altura, não é isso? Coloca um print. Porque o que é que ele está imprimindo? Somente o último aqui, ó. No Colab você tem isso, você não precisa colocar print para imprimir. Aí, mas o último print sobrescreve, ó. Agora ele apareceu, ó, classe str, sim, após a conversão. Então não estava mostrando a conversão, porque ele não mandou imprimir, mas depois ele mandou um print por último. Aí esse print por último aí, ele sobrescreve o que você não mandou imprimir, né? Isso. Beleza? Então, por isso que não estava aparecendo aqui, foi realmente convertido, mas foi convertido. Antes era uma classe, era do tipo de dado float, uma classe float, e depois ele converteu para string. Você atualizar aí a tela aí, vocês vão ver. Botei aqui já, ó. Eu botei já. Já deu Ctrl S para ela se atualizar? Sempre dá o Ctrl S que ela atualiza o dela. Ctrl S. Beleza, galera? Ó, a gente está aqui, quando terminar, vai estar gravado, então vai estar esse link. Então o que a gente está falando aqui, descendo na tela, você já vai mexendo aí, já vai olhando também e fazendo os testes de vocês. Pronto. O mesmo aqui eu vou fazer para int para float, né? Eu tenho um número inteiro e quero transformar ele num ponto flutuante, né? Vou só copiar a mesma ideia aqui do primeiro. Print idade. Print idade. Aí ele vai transformar a idade para ponto flutuante e vai imprimir os dois aqui agora. Ó, primeiro como um inteiro, 18. Depois da transformação, ele botou o ponto zero lá dizendo que é um ponto flutuante, né? Que essa forma de conversão é muito parecida com a forma de conversão do Java. Né? Só que o Java ele usa uma orientação antes, né? Que já que você chama uma classe. Aí não, ele está direitinho a conversão, mas é bem parecido. Passa aí. Agora, continuando aqui, a gente vai para a parte de matemática, né? Do Python, né? Ele é também bem objetivo, eu achei, né? Bem objetivo, bem fácil de aprender. Passa bem rápido aqui, que é bem fácil mesmo. Soma. Então, quer resultado de uma soma, só simplesmente eu boto dois números, né? Dois números inteiros ou flutuantes, e ele vai lá realizar a soma, né? Eu posso usar como variáveis também, se botar um i igual a 5 e um m igual e um x igual a 10, e lá embaixo eu botar i mais x, também vai me dar a soma, ó, 15, ó. Porque eu atribuí no começo as variáveis um valor inteiro. Então ele vai fazer. Se botar 5,33, né, que seria agora um float, ó, ele vai reconhecer que é um float e vai somar para mim, ó. Já deu erro aqui, ó. Opa, que eu botei vírgula, né? É ponto. Ó, 15,33, né? Então ele já reconhece o tipo da variável com um ponto flutuante e soma com o outro que é inteiro, né? Ele já faz a soma. Subtração, mesma forma, né? 10 menos 4, 6, né? Multiplicação, mesma forma também, multiplica, né? Lembrando que multiplicação não é vezes, né? Não é vezes. É asterisco. Asterisco, exatamente. Que o asterisco também é usado para importação de biblioteca, para mandar importar tudo. Também é usado o mesmo asterisco em SQL. Para puxar o banco para puxar o banco, a tabela select. Completa, né? O select.
Então olha como as coisas vão ficando parecidas aí no meio do mundo, né? Exato. Não sei, deixa eu ver se ele consegue fazer isso aqui, peraí. Que é eu botar o Excel faz isso aqui. Ele não faz você botar aspas, né? Como faria na calculadora, né? Ele não faz isso, né? Como faz na soma. Na soma, se tu botar, volta pra soma aí. Soma, tá aqui. Faz uma operação agora aí. Dentro do print mesmo, abre um print na última linha. Print. Aí abre parênteses, aí bota aspas, né? 5 mais, depois da aspa. Mais, aí aspas 6. Aí no lugar de dar 11, ele vai me dar o que aí? 56. Ele fez uma concatenação de string. Sim. Né? Se eu agora não me lembro se no Python vai fazer isso. Agora vai lá para multiplicação. Multiplicação, Ctrl C, isso. Aí dá um enter aí, Ctrl V. Aí no lugar do mais, bota o asterisco. Aí tira o 6, tira a aspa dupla do 6. Aí vê se ele vai imprimir 6 vezes o número 5. Roda agora. Bingo. 6 vezes o número 5. Então você está usando a mesma, salva aí para Renátila ver. Ele multiplica a letra, né? Tem que ter cuidado que tem operações que são operações que não são. Por isso que ele mostrou antes como você olhar o tipo de dado. Que às vezes você está pegando dados da web de qualquer canto, eu tenho que saber qual é o tipo que ele está vindo, porque se eu for operar ele vai operar da forma errada. No caso, se fosse string, eu ia concatenar no lugar de somar. No caso, se fosse uma string com um número e eu fosse operar, ele não ia operar, ele ia multiplicar repetindo aqueles valores. Botei um stringzinho agora, ele veio meu nome 6 vezes, ó. Samuel 6 vezes, ó. Exatamente. Então, por isso que o Samuel preferiu mostrar também um conceito de tipo de dados. Olha a sequência lógica do entendimento dele, que eu não combinei nada com ele isso. Tipo de dado, como alterar e depois como operar. Esse é o caminho saudável e correto para você trabalhar com código. Principalmente quando, no caso do Python, que a gente trabalha muito com mineração de dados, pegando dados da internet aí, seja lá de quando for, que ele vem uma baldeação de informações. Isso. A divisão aqui, são três pontos na divisão. Tem a divisão normal, né? Pega um número e divide por outro. Ele vai dar 15 dividido por 5, né? Ou por 3 vai dar 5. Se eu botar um 6 aqui, botar 16, ele vai dar um número quebrado. Tá vendo? Que é um número um número irracional. E tem a divisão inteira. A inteira, ele vai dar só a parte inteira do processo. Por exemplo, se eu botar 15 por 3, vai dar 5. Se eu botar 16, ele vai dar 5 também, ó. Vai dar 1, acho não? Vai dar 5, ó. 16 por 3. 16 por 3. Você quer o 16 mas só a parte inteira. É como se eu pegasse só a parte inteira. Se eu pegasse o float lá e transformasse no inteiro, né? Pegasse a parte inteira do float, né? Então ele pega a divisão inteira do dividendo, né? Que isso a gente usa, que eu fui da indústria, muito na indústria farmacêutica. Uma caixa, ela precisa de 24 frascos. Então a divisão tem que ser exata, né? O número tem que ser inteiro. Então, tipo assim, se eu estou agora com 3 frascos e meio, você não pode ter. Então eu poderia ter 3, se eu tenho 24, eu poderia ter quais são os divisíveis por 24? 3, 4, não sei se 4 é. Né? O 6, o 12 e o próprio 24. Né? Que seriam as formas que eu poderia fracionar para eu não perder uma produção. Exato. Daquele lote. Aí o último aqui, que também é como se fosse o complexo aqui dessas divisões aqui. É o módulo, função módulo. A função módulo, a gente estuda isso aí lá na matemática, em teoria dos números, né? Ele só quer saber o resto da divisão de um número para o outro, né? Por exemplo, a divisão de 15 por 4, quanto é que vem o resto? 3, né? Aí tem, dentro da matemática... 3 vezes 4, 12. E sobra 3. 3 vezes 4, 12, sobra 3, exatamente. Dentro desse... Só para um parênteses aqui. Essa função módulo, ela tem uma propriedade da matemática que tem umas teorias por cima disso aí, né? Então, só para
Para exemplificar aqui mesmo, né? Então, se eu botar aqui um 20, né? Então vai dar 20, vai dar 0, porque o resto da divisão de 20 por 4 é 0, né? Se botar 20 aqui, ele vai dar 0 aqui no final. Ó, deu 0. Se eu botar 21, vai dar 1. Pronto, ó. Aí 22 vai dar 2, até zerar de novo, né? Então essa é uma propriedade da matemática, isso aí. Tem uma teoria por cima disso aí. Continuando aqui, a gente tem aqui a parte de raiz quadrada, né? Lá no Excel, em várias linguagens, né? Em VBA, tudo é SQRT, acho que é square alguma coisa. Square root, deve ser isso aí. Square root, Square que é root, o né? quadrado da raiz. Square root. Essa palavrinha. Aqui eu estou usando uma biblioteca chamada Math, né? Estou importando aqui no Colab, né? Deixa eu botar aqui, dar um Ctrl S. Aí para mim ter a raiz quadrada, eu estou usando essa biblioteca. Eu não sei, acho que consigo fazer isso sem usar a biblioteca. Acho que fazendo com as divisões lá em cima, acho que deve ser fácil de fazer. Aliás, mais complicado de fazer, né? Usando a biblioteca já vem tudo prontinho, bonitinho e tudo mais. A biblioteca é SQRT. Não, a biblioteca é essa Math. A SQRT é um módulo da biblioteca. É uma função. É um método, na verdade, né? É um método dessa biblioteca. A gente vai aprender isso em PO. Né? Então, o Math, ele já seria um objeto que eu estou chamando a biblioteca, o módulo SQRT, né? O método SQRT. Aí nessa aqui vai dar uma raiz quadrada ok, né? Que raiz quadrada de 25 vai ser 5. Se botar um número que não tem a raiz quadrada, ele vai dar um ponto flutuante. Interessante que ele dá aqui já o valor como ponto flutuante, apesar de ser um número que tem a raiz definida, né? Por quê? Porque eu acho que o universo de números, acho que existe mais raízes, números com raízes com ponto flutuante do que números com raiz inteira. Potência, né? Potência é número elevado a outro, né? Usando também a biblioteca Math, né? A potência ela é o inverso da raiz, é por isso que ele também trouxe como um ponto flutuante, né? O que ele está fazendo aqui, ó? Eu tenho um 2 e um 3, então tá pegando 2, que é a minha base, e a minha potência 3. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, né? Que seria o 8, daria 8, né? Posso fazer também sem a biblioteca? Posso fazer. Talvez dar um trabalhinho, né? Mas dá para fazer também. Próximo aqui é o valor absoluto. O valor absoluto, ele pega um valor, um número, né? Um número negativo ou positivo e dá o valor dele, o valor modular dele, né? No caso aqui eu vou ter um 10, um menos 10, né? Se botar 10 também vai dar a mesma coisa, né? Esse aqui eu não estou usando a biblioteca, né? Dá uma pausa aí, ó. Vai na potência. Potência aqui. Pronto, coloca abaixo do último print aí. Não, pode copiar. Aí dá um enter, bota print, aí no lugar desse tomo potência, tu coloca 2 elevado 2 asterisco asterisco 3. Vocês vão ver uma característica legal. 3. Pronto, agora roda. A primeira potência impressa, salva para Renate lá ver. A primeira potência impressa, ela deu como flutuante. Por quê? Porque eu estou usando uma biblioteca, estou usando um método dentro dela, que lá a regra que ele definiu é todo dado que chegar lá eu vou transformar para float. Todo tipo de dado. Para depois eu realizar a operação e devolver para o cara que me pediu isso. Então é a regra dele. Já o nosso que a gente fez na raiz, na programação básica, foi 2 asterisco asterisco 3. O asterisco asterisco significa elevado à potência de 2. 2 como se fosse multiplicado. E ele não me deu como um tipo de dado flutuante. Deu como inteiro, porque eu estou operando 2 inteiros. Estou operando 2 elevado a 3, que dá o mesmo 8, só como tipo de dado inteiro. Então, até isso a gente tem que analisar o que é que a gente vai usar. Eu vou usar biblioteca para fazer uma operação ou eu vou usar realmente a programação raiz? Porque tudo eu vou estar manipulando dados, tipos de dado, memória dentro dela. Beleza? Então a galera não gosta muito de entender conceito e ler livro. E eu já volto, galera, leia livro, que o livro vai te ensinar isso. Tem até um livro de um parceiro meu, do Python
Meu Deus, esqueci o nome do Python do zero. Meu Deus, ele vai me matar. Fala o nome do parceiro que ele não mata. Eu vou botar aqui o link pra você. Eu vou já pescar aqui enquanto ele continua. Que ele ensina bem básico mesmo, bem do zero, que é Python do zero ao ponto. Coisa assim. Eu vou já olhar agora. Beleza? É um livro online também físico. É só encomendar com ele que ele manda. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês. Continuando aqui, tem a função arredondamento, né? Que é o round, né? Ele pega o número, um float, né? Um número com casas decimais e imprime apenas a parte inteira para mim. Interessante o seguinte, ó. Ele tem uma lógica aqui por trás dele que é o seguinte: se ele for se for 0.5, ele manda para cima, né? Tipo, se ele vai 3.5, ele vai mandar para 4. Ó, manda para 4. Se eu botar 3.4, ele manda para 3. Ah, tá. Isso é ótimo pra colégio, né? Então, o cara tirou 3.4 é 3. Aí se tu botar também uma... acho que se você for granulando mais a informação, ele vai... Deixa eu ver se ele vai. Vai pra cima sempre, né? Sempre pra baixo aí. Sempre pra baixo. Só quando chegar nos 50. Vai sempre pra baixo. Pra baixo ou pra cima. Ele não vai granulando mais, não. E tem o último aqui que é a trigonométrica, né? Usando também a MAT, né? Deixa eu importar aqui. Não importei, né? Mas ela tá importada acima da célula acima. Importou uma vez. Bom, a magia do Colab. Vamos testar aqui, ó. Depois vocês explicam um pouquinho sobre o Colab. Explica. Pronto, ele fez certinho, ó. Eu importei no começo, né? E não precisa importar agora de novo, né? O que eu fiz? Eu peguei um ângulo em radiano, né? Radiano é quando você tem um número... O número, em vez de ser o pi, né? É 0, pi sobre 2, pi, né? E tal. Você usa em radiano, né? Que é o 45, que seria pi sobre 4, eu acho. Você pega o seno, que é o seno desse ângulo, o seno de 45, e o cosseno de 45, eu tô pegando aqui, né? Eu tô usando match.sim, que é a seno em inglês, o ângulo em radiano, que eu tô botando 45, e o cosseno, que é o ângulo em radiano também, lá que eu botei lá, match, cosseno, tal. Aí tem lá, ele já imprime lá, ele não imprime fração, como normalmente a gente faria, né? Na mão, né? Ele imprime em um número, né? Que ele pega lá o valor de raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, né? Que eu acho que é o mesmo valor, o seno e cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2, quer dizer. Aqui a parte isso aqui só a parte de funções matemáticas e lógica aqui dentro do Python, né? Depois a gente vai conseguir aqui fazer agora as funções de... As condicionais e lá as condicionais, exato. Então, galera, eu acho assim, ó. Ficou longo essa aula? Não. Ficou. A gente corta ela aqui e a aula 2 vai ser contigo de novo, essa parte de... Laços de repetição. Condicional e laços de repetição. E eu não vou mais dar aula não, macho. Eu vou ficar você só comentarista da Globo, ó. Só perfeito. Comentando o lance. Tá perfeito, macho. Não, tá certo. Show? Então, ó. Vamos... Renátila, encerra aí, agradece os nossos apoiadores, né? Que aí a gente deixa... Então, né, a gente vai agradecer primeiramente ao Samuel. Esperamos você na próxima para continuar com o seu conteúdo. Bem, sim. E aí eu quero agradecer aí o pessoal da... Esqueci o nome. É só olhar, se for Lobão, é só olhar pra cá, um lobo. Não, é o do rapaz. Última School. Última School, E eu quero agradecer o pessoal do Último School pela parceria e dizer pra vocês a novidade, que vocês vão ganhar um desconto. É assim, né? De 700 vocês vão ganhar pila. Um desconto de R$700, porque é pra galera aqui que tá assistindo o curso. Pra ganhar, tem que fazer o quê? Tem que só clicar no link, já tá aqui, vai estar aqui na descrição. Não, eu acho que tinha que fazer uma pergunta aí da aula, né? Era mais. Botar o pessoal pra responder aí e aí vai ganhar o link. Mas se o cara ficou até o fim, ele assistiu. Pronto, perfeito. Tu foi mal, viu, Então, valeu aí, Lobão. Valeu, galera da Última School. School. E é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Nóis.